Na distante taiga siberiana de junho de 1908, uma explosão sem precedentes quebrou o silêncio, deixando uma devastação que iria confundir os cientistas por décadas. Como lembro, o mistério e a magnitude daquele acontecimento prenderam a atenção do mundo, despertando questionamentos urgentes sobre a vulnerabilidade da Terra em relação a visitantes cósmicos. Uma história repleta de admiração e descobertas científicas. Antes de 1908, a Sibéria era uma região vasta e pouco povoada, uma verdadeira extensão selvagem sob o olhar distante do Império Russo. A área era famosa pela caça às peles, pelas comunidades indígenas e pelo isolamento. Novas tecnologias como o Transiberiano estavam em andamento, mas muitas regiões ainda permaneciam intocadas pelos avanços modernos, preparando o cenário para um acontecimento extraordinário. Semanas antes da explosão, relatos de luzes misteriosas e atividades meteóricas começaram a surgir. Os moradores locais testemunharam fenômenos incomuns no céu, rajadas brilhantes ou objetos que brilhavam intensamente, mas esses sinais passaram despercebidos pela comunidade científica. A atmosfera ficava cada vez mais carregada de expectativa, embora poucos compreendessem na época a verdadeira importância daqueles acontecimentos. Naquele manhã fatídica, um flash cegante iluminou o céu. Uma explosão colossal aconteceu quando um objeto em chamas detonou a cerca de 5 a 10 quilômetros acima da Terra. O som ensurdecedor reverberou pelas florestas siberianas, e ondas de choque radiaram para todas as direções, sendo sentidas até por observadores distantes. Foi um acontecimento instantâneo que mudou para sempre a nossa percepção do poder da natureza. À medida que a explosão diminuía, a população local ficava boquiaberta. Alguns corriam para as florestas para investigar, outros buscavam segurança. O vento forte e os tremores sísmicos interrompiam a rotina do dia a dia. Comunidades isoladas, inicialmente sem conhecimento da dimensão do que acontecera, começaram a relatar árvores caídas e vestígios de bolas de fogo misteriosas, despertando medo e curiosidade por igual. Nos dias que se seguiram, chegaram às instituições científicas relatos de áreas vastas que foram completamente achatadas, como se uma gigante tivesse pisado nelas. O acontecimento questionou as ideias tradicionais sobre impactos cósmicos e impulsionou investigações científicas urgentes, com especialistas ansiosos para compreender esse fenômeno sem precedentes. No entanto, a verdadeira natureza dele permaneceu um mistério por muitos anos. Cientistas de São Petersburgo e de outros países chegaram meses depois, e suas primeiras impressões da terra queimada e das árvores derrubadas eram simplesmente impressionantes. Eles coletaram amostras, mediram os padrões de ondas de choque e estudaram os dados sísmicos, preparando o caminho para entender essa colisão cósmica. Seus estudos detalhados levariam anos, mas a expedição inicial marcou um momento decisivo na ciência de impactos. Alguns sugeriram uma erupção vulcânica, enquanto outros especularam sobre um meteoro ou cometa. A rapidez e a magnitude da destruição desafiaram as explicações naturais conhecidas na época. Rumores se espalharam, e o acontecimento se tornou motivo de intriga internacional, alimentando debates sobre a vulnerabilidade da Terra diante de ameaças celestiais e a importância da defesa planetária. Em 1927, descobertas, a partir de análises de movimentos e ondas de choque, indicaram a presença de um objeto enorme se desintegrando no ar, um estouro no céu, e não a formação de um crateras de impacto. A ausência de uma cratera reforçava essa hipótese, sugerindo que o objeto explodiu em altíssima altitude, liberando uma energia equivalente a dezenas de bombas de Hiroshima. Essa revelação revolucionou nossa compreensão sobre eventos de impacto. Cientistas de todo o mundo passaram a estudar a Tunguska como um exemplo de impacto moderno. Esse evento foi um verdadeiro alerta sobre as possíveis ameaças de corpos celestes que chegam até nós. Ele impulsionou a pesquisa sobre riscos de impactos e contribuiu para as iniciativas de defesa planetária, ampliando nosso conhecimento sobre explosões atmosféricas e ameaças de asteroides.
A explosão de Tunguska despertou um grande interesse na pesquisa de asteroides. Cientistas passaram a considerar a possibilidade de futuros eventos semelhantes, riscos inesperados que poderiam trazer consequências devastadoras. Isso ressaltou a importância de monitorar os objetos próximos à Terra, levando ao desenvolvimento de sistemas de aviso precoce e programas de observação espacial que continuam ativos até hoje. O evento destacou a importância da defesa planetária, influenciando políticas e prioridades científicas. Além disso, revelou o potencial de danos catastróficos causados por objetos cósmicos relativamente pequenos e evidenciou como esses eventos podem ser imprevisíveis, impulsionando pesquisas contínuas sobre métodos de deflexão e mitigação de impactos. Comunidades locais de Nenets, Evenki e Evenki compartilhavam histórias sobre luminárias e fogos no céu muito antes de 1908, evidenciando uma profunda conexão cultural com os movimentos celestiais. Esses relatos tradicionais preservaram interpretações antigas dos eventos cósmicos, trazendo uma dimensão espiritual à compreensão científica do evento de Tunguska. Os efeitos residuais persistiram por anos. Padrões incomuns de crescimento de árvores, mudanças na reflorestação e possíveis alterações sutis no ecossistema local. A zona de impacto ainda desperta interesse científico, oferecendo pistas sobre as consequências ecológicas de impactos cósmicos a longo prazo. De livros a filmes, o evento conquistou a imaginação do mundo inteiro. Tornou-se um símbolo do perigo cósmico, inspirando histórias fictícias sobre invasões alienígenas, cenários apocalípticos e a busca por vida extraterrestre. Tudo refletindo os medos e a curiosidade da sociedade sobre o que há além da Terra. Apesar de décadas de busca, nenhum meteorito ou fragmento definitivo foi recuperado, sugerindo que o objeto se desintegrou completamente na altitude. Esse mistério continua a desafiar os pesquisadores e alimenta especulações sobre matadores de planetas e a natureza dos detritos celestes que percorrem o espaço. A explosão forneceu dados essenciais para a física dos impactos. Pesquisadores desenvolveram modelos de computador avançados para simular as rajadas de ar e o comportamento dos asteroides. Tunguska se tornou um marco na compreensão da dinâmica de impactos, influenciando os planos atuais de defesa planetária e as práticas de avaliação de risco. Embora a maior parte das evidências indique um asteroide rochoso, alguns sugeriram que poderia ser um núcleo de cometa congelado, levando em conta a explosão em alta altitude e pistas na composição. Essa discussão revelou as complexidades de classificar objetos cósmicos e a importância de uma análise espectral detalhada para determinar suas origens. Hoje em dia, muitos países mantêm observatórios dedicados ao monitoramento de objetos próximos à Terra. A história de Tunguska continua sendo um símbolo que impulsiona esses sistemas, destacando a importância de uma detecção rápida e eficiente. Esforços internacionais permanecem em andamento para aprimorar as capacidades de aviso precoce, com o objetivo de prevenir ou minimizar impactos futuros semelhantes ao de 1908. O evento acelerou a inovação tecnológica, aprimorando a detecção sísmica, o monitoramento por satélite e os modelos de previsão de impacto. Além disso, inspirou programas educativos sobre perigos espaciais, incentivando uma nova geração de cientistas especializados em impactos e dedicada a proteger o nosso planeta. A Tunguska revelou a vulnerabilidade da Terra, ao mesmo tempo em que ressaltou a importância da defesa planetária. Seus ensinamentos impulsionaram políticas e pesquisas ao redor do mundo, mostrando que os perigos cósmicos não são ficção científica, mas riscos reais que exigem nossa atenção. Na Sibéria, memoriais homenageiam as vítimas e a resistência da Terra. O evento é lembrado por pesquisadores, comunidades locais e organizações internacionais, garantindo que as lições aprendidas permaneçam centrais na nossa compreensão dos impactos cósmicos e da importância da vigilância. Órgãos governamentais e entidades internacionais passaram a incorporar as lições do caso Tunguska aos seus planos de preparação para desastres.
Essa experiência se tornou um catalisador para o desenvolvimento de protocolos de alerta de impacto, ajudando a moldar uma estrutura global voltada para a detecção precoce e a resposta a possíveis ameaças de asteroides. Apesar de mais de um século de estudos, Tunguska ainda permanece em grande parte envolta em mistério, especialmente no que diz respeito à composição exata e à origem do objeto. Seu legado perdura como um símbolo da imprevisibilidade cósmica e da importância de continuarmos atentos e pesquisando continuamente. Tecnologias modernas de sensoriamento remoto, imagens de satélite e análises espectrais têm revelado novos insights e aprimorado os modelos de impacto. Esses avanços demonstram como a tecnologia contemporânea continua a desvendar os mistérios do evento de Tunguska, inspirando investigações contínuas e uma maior compreensão. Ao ilustrar o potencial destrutivo de objetos extraterrestres, Tunguska ampliou as perspectivas na astrobiologia e nas ciências planetárias. Essa descoberta reforça a busca por meteoritos e impactos além da Terra, contribuindo para teorias sobre a evolução dos planetas e a resistência da vida. Tunguska nos lembra claramente que o espaço é um universo de maravilhas, mas também de riscos. A exploração contínua e o desenvolvimento de missões têm como objetivo identificar e reduzir as ameaças cósmicas, reforçando que a humanidade precisa ficar atenta para proteger nosso futuro. A Tunguska despertou nações a trabalharem juntas na avaliação do risco de impacto. Compartilhamento de dados, missões conjuntas e vigilantes globais mostram como a defesa planetária promove uma cooperação internacional pacífica, impulsionada por um entendimento comum das ameaças cósmicas. Escolas, museus e os meios de comunicação destacam a Tunguska para conscientizar sobre os perigos do espaço. Essa divulgação ajuda a despertar a consciência, inspirando futuros cientistas e líderes a priorizar a saúde do nosso planeta e a resistência contra impactos cósmicos. O evento de Tunguska nos lembra o quão frágil pode ser a nossa civilização diante das forças cósmicas. Ele nos inspira a ter humildade, resiliência e estar sempre preparados. Lições que vão além da ciência, alcançando a ética, a governança e a nossa responsabilidade coletiva de proteger a Terra. Décadas após a Tunguska, suas lições continuam a ecoar na política, na ciência e na cultura, inspirando um legado de vigilância e descoberta. O reconhecimento das ameaças cósmicas pela humanidade impulsiona esforços contínuos para proteger nosso futuro comum das inexploradas e imprevisíveis vastidões do espaço. O evento de Tunguska permanece como uma lição profunda da Sibéria, um lembrete do poder imenso da natureza e do nosso dever de estudar, nos preparar e respeitar o cosmos. Seu legado continua a moldar os esforços de defesa planetária e a curiosidade científica ao redor do mundo.